amigas e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 24º episódio do Baião de Três, o seu podcast, o videocast sobre política e a sociedade em geral, sempre aqui ao lado do meu amigo Luiz Costa e, claro, também agradecendo, como de praxe, aos nossos patrocinadores e patrocinadoras, né? Ao Cine Guardas, ao Cine Hoteleiros, a Zezinha Fernandes e ao Lindo Castro Nogueira. Deixo já o pedido para que, se você também deseja ser um patrocinador ou patrocinadora, nos procure, seja no YouTube ou, se você nos conhece, fale conosco ou no Instagram, que seja. Se você quer, deixa a sua mensagem e a gente vai também, obviamente, deixar o Pix aqui do programa para que vocês possam ver. Então, já estou colocando aí o Pix para vocês verem, perdão. Então, vamos lá. Hoje a gente tem 4 assuntos aqui. É um assunto de escopo regional, sobre especificamente não uma vitória, obviamente, do Rio Grande do Norte, mas uma vitória da governadora Fátima Bezerra, né, em relação ao consórcio Nordeste. Também vamos falar aqui de mais uma situação que envolve a questão do Nogueirão, do estádio Nogueirão. E também 2 questões sobre, especificamente, se não a Prefeitura Municipal, sobre o prefeito Alisson Bezerra. Uma sobre a questão do barramento das emendas impositivas dos vereadores e a outra questão sobre o vice do prefeito. Quem vai ser o vice do prefeito? O que é que estão dizendo por aí? Tá? Costa, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, obviamente também para quem nos assiste. E vamos começar aí já falando dessa questão do governo Fátima, né? A governadora, ela se tornou a nova presidente, primeira presidente mulher do Consórcio Nordeste, que foi uma entidade criada lá em 2019, justamente para ser esse instrumento político, jurídico e administrativo que unisse os 9 estados da região Nordeste. Obviamente, foi um organismo de suma importância, principalmente porque lá por 2019, um pouco depois, eclode a pandemia da Covid. Obviamente, aqui no Brasil, a gente só começa a constatar os efeitos, acho que é janeiro, março de 2020, fevereiro, uma coisa assim, né? Março para abril foi. Mas o consórcio surge justamente nessa iminência aí, né? A pandemia estava acontecendo lá na China, acho que dezembro, novembro de 2019, pouquinho tempo depois chegou aqui no Nordeste e o consórcio foi um instrumento importantíssimo justamente para que os estados da região Nordeste pudessem se organizar entre si, dialogarem entre si e cobrarem também, à época do governo federal do ex-presidente, soluções e medidas contra a Covid, né, de combate à Covid. Então, a governadora Fátima se tornou aí a primeira presidente do Consórcio Nordeste. Então, desde já, nós do Baião de Três desejamos aí uma boa sorte para ela e eu já passo a palavra para Costa para que ele possa dizer como é que ele encara esse chamamento, esse convite, essa missão que a governadora recebe de agora estar à frente do Consórcio Nordeste. Então, eu vou preferir a sua saudação. Olá, amigos, né? A gente sai do bom dia, boa tarde, boa noite, mas acabei falando. Então, o Nordeste, o Consórcio do Nordeste, ele se tornou assim muito conhecido justamente no período da pandemia. Mas muitas pessoas podem até ter esse erro de achar que ele foi criado devido à pandemia. Não, não foi. O Consórcio do Nordeste foi criado pela necessidade dos estados nordestinos negociarem com o Bolsonaro, já que havia uma má vontade bem demonstrada nitidamente pelo presidente em negociar com os estados nordestinos que foram, mesmo em 2018, se repetiu em 2022, notadamente voltaram no PT, na esquerda. E teve até vídeo ele dizendo, né, foi flagrado dizendo que não ia ter nada para o Piauí, porque o governo era de esquerda. Então, assim, vocês imaginem o Rio Grande do Norte negociando com o governo federal, o Piauí negociando individualmente com o governo federal, então eles iam ter muito pouco poder de barganha, vamos dizer assim. Então, diante dessa necessidade, se formou um bloco para que as negociações com o governo federal não tivesse essa diferença, né? Tomou mais uma projeção maior na pandemia, porque se percebeu que o governo federal não deu a importância, não teve a visão que deveria ter dado à pandemia. Isso foi bem nítido, fazendo campanha, inclusive, contra a vacina, é uma pena.
Também há uma questão do consórcio do Nordeste que é muito visado pelos críticos, foi a questão dos ventiladores, né? Dos Sim. ventiladores, que houve ali uma verdadeira fraude, mas assim, era a urgência da aquisição dos respiradores naquele momento levava a uma negociação rápida. Eu achei muito interessante a forma como o consórcio Nordeste reagiu àquilo lá. Admitiu o erro, assumiu que levou um calote e ficou tentando, né, recuperar aí, né, o investimento. Então, naquele momento, era mais importante que você desse celeridade, uma pressa, né, diante das circunstâncias. Então, Fátima, né, chegar governando o Rio Grande do Norte, chegar a comandar o consórcio do Nordeste, é uma vitória realmente política. Ela já tinha falado, né, em nome dos governadores do Nordeste lá na última na reunião, né, também no dia 8 do 8 de janeiro, do 8 né? de janeiro, Agora. né, que teve ela que falou representando os estados do Nordeste. A gente deixa aqui nosso boa sorte, a governadora Fátima, e mostra que ela assim, desponta não apenas, né, dentro aqui do Rio Grande do Norte, como passa a ser uma liderança regional, quiçá nacional. E a direita só restou apelidar o consórcio Nordeste de Foro de São Paulo Nordestino, né? Porque, enfim, a direita até hoje acha que existe um foro, enfim, entre países da América Latina, que é como se fosse uma sociedade secreta, né, Aquela de sigla países. que um debate surgiu, que alguns acharam até que tinha O AUSAL, alçal, AUSAL, né? Que foi, enfim, que, virou um meme danado aí, é, todo mundo vestia a camisa do ursinho lá, né? O sal, enfim, foi bem legal para mostrar, para desmontar justamente essas loucuras, teorias da era a conspiração e União sandice. Socialista das União das Repúblicas Socialistas da América América Latina, a Latina, URSAL. foi Então, interessante. vida longa ao Consórcio Nordeste, boa sorte e bons trabalhos à governadora Fátima Bezerra. Costa, nosso segundo assunto, ele é algo que a gente já abordou aqui algumas vezes. Quem assiste, quem acompanha o Baião de Três, sabe que desde o início dos nossos programas a gente já vem tocando nesse assunto, nessa ferida, porque é algo que envolve o esporte, e se envolve o esporte, envolve paixão, envolve torcidas, envolve clamor popular. Eu vou já passando a bola para você, porque parece que tem surgido aí rumores acerca de um processo, de um procedimento que passa, que o Nogueirão vai passar ou está passando. Então, já vou deixar aqui a bola para o Costa, que ele domina, que ele é o nosso futebolista mor. Eu apenas sou um mero palmeirense, embora muitíssimo campeão, e já deixo a bola para você falar da questão do Nogueirão. O que está acontecendo agora, dessa vez, mais outra situação que envolve o Nogueirão. O que está acontecendo, Costa? Mas primeiro quero dizer a você o seguinte, em termos de torcedor, eu acho que eu vou para o céu, cara, porque eu torço pelo Baraús e pelo Vasco. Você diz que quem sofre aqui tem lugar lá no céu, né? Não é possível que Deus, quando eu chegar lá, não lembre que eu sou vascaíno e Complicado, baraúense. complicado. Mas vamos lá aqui para o Nogueirão. O Nogueirão ele foi municipalizado nessa gestão de Alisson, né? Então se criou uma expectativa muito grande quando em o Nogueirão, saindo da administração da LDM, Liga Desportiva Moçoroense, com entidade com poucos recursos, ainda mais com o futebol de Mossoró, né, numa crise enorme, o Baraunas afastado, né, das primeiras divisões, o Potiguar ali resistindo bravamente, enfim. Quando foi municipalizado, houve uma expectativa na torcida, né, moçoroense, que houvesse investimentos, que houvesse melhorias lá no Nogueirão, mas o que houve foi justamente o contrário. Né? O Nogueirão passa, sem dúvida nenhuma, pela sua pior crise, pelo seu pior momento, mesmo estando há 3 anos sob o comando, né, sob a administração da prefeitura. E sempre que, né, se ressaltava, né, o estado do Nogueirão, colocando como a péssima iluminação, o péssimo estado do gramado, o prefeito Alves, Arquibancada, né? arquibancada, que teve até, né, Trouxe aqui o tema, né? que o tema foi justamente esse, que em um jogo um torcedor se machucou, quase teria
tragédia de maiores proporções. Então, sempre quando se tenta trazer esse assunto à tona, a gestão vem como uma cortina de fumaça trazer a permuta. Sobre a permuta, eu queria até fazer uns comentários, é o seguinte, que eu acho que a gestão ela comete um erro, que eu sou favorável à permuta, sim, né? Uma permuta, ele proporciona que o Mossoró tenha um estádio novo, em excelente estado, até porque aquela localização do Nogueirão é excelente comercialmente. É um dos locais mais privilegiados economicamente de Mossoró. Então, um estádio não precisa ser necessariamente naquele local. Você pode fazer em outro local, aproveitar a pujança econômica daquele espaço e fazer. O problema que eu vejo é que o Nogueirão está tão em péssimo estado, né, que se coloca a permuta como a tábua de salvação, como a única saída do Nogueirão. Então é o seguinte, olha, o empresário ele não é bobo. Ele vai chegar para a gestão e vai dizer, olha, é o seguinte, você não tem saída, ou você faz a permuta, ou os times não terão onde jogar. Então, eu imagino que essa negociação, né, nesse nível, a gestão já parte em desvantagem. Então, eu acho que seria mais inteligente se a gestão estivesse cuidando bem do Nogueirão, mantendo um gramado ali em boas condições, uma boa iluminação, né, a maior parte das arquibancadas liberadas, não que o empresário que fosse adquirir o Nogueirão fosse usar isso. A gente sabe que o interesse dele não é ele vai demolir e fazer lá, construir empreendimento do ramo que for o empresário. Mas o empresário vai saber que, bem, eu acho que a gestão não está com tanta pressa assim. Né? Então, mas só que isso não ocorre. Porém, surgiu aí rumores que torna, né, essa questão da permuta um pouco complicada, porque há rumores que tiveram irregularidades no processo de municipalização, né? Então, e não é só uma, são várias irregularidades, né? Falam que o Nogueirão não pode ser doado, fala na questão do presidente da Liga à época. Então, são questões que precisam trazer à tona, até porque, para o processo de permuta, isso precisa estar bem explicado. Porque você imagina aí, se há uma negociação ali de milhões no seu corretor, não quero aqui nem imaginar quanto ali vale, mas não vale pouco, porque é um espaço enorme, porque além do Nogueirão, quem conhece ali a área, eu vou tentar explicar. Tem o Nogueirão, tem no espaço que a gente chama de Leonardinho, que é entre o Nogueirão e a João da Escócia, e tem também um espaço onde funcionava a churrascaria da LDM, que foi demolida. Então, é um espaço muito grande, é um excelente local. Então, é muito valioso e o negócio não vai gerar ali em tostões. Né? Então, você imagina que há esse processo de permuta, quando a empresa está lá construindo, chega um advogado e diz, opa, peraí, o estádio não é municipalizado. Então, é preciso isso ser nitidamente, ponto por ponto, explicado, né, para a população, e que antes que se explique isso, sendo interessante que não se coloque mais a permuta como cortina de fumaça. Era interessante que a prefeitura cuidasse melhor, né, do nosso único estado, né, enquanto a permuta não vem. E que se trate a permuta como ela deve ser, e não como algo para encobrir a péssima gestão que a administração hoje tem no Nogueirão. Pois é, a situação do Nogueirão, a gente segue, é um dos temas que a gente mais bateu aqui, repetiu, é a situação do Nogueirão, né? O que significa que há problema e esses problemas precisam de solução, né? Então, já passando aqui para o nosso terceiro tema, eu queria dizer que isso aqui não está só de enfeite, não. Eu vou ainda falar, vou indicar aqui, especificamente não a caixa, é um box cheio de filmes, mas eu vou indicar aqui uma obra que está aqui dentro, que está fazendo agora em 2024, 70 anos e segue atualíssimo. Então, ao finalzinho do programa, antes da gente fechar, eu indico isso aqui. Costa, essa semana estou aqui com um texto de um jornalista aqui da cidade, um jornalista prestigiado, enfim, ligado à gestão. Então, vamos começar por aí. E o texto, ele lança a mão de colocar interrogações sobre quem é que vai ser o vice-prefeito de Alisson Bezerra.
Por que que essa questão, primeiro, por que que essa questão mexe tanto com as pessoas, né, com o rumo dos bastidores da política? Porque, primeiro, a gente sabe que, todo mundo sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora, que houveram desavenças entre o Fernandinho das Padarias, o vice-prefeito, e o prefeito Alisson Bezerra. Então, primeiro de tudo é isso. Ou seja, Alisson Bezerra, a não ser que aconteça uma virada do destino aí, Alisson Bezerra não quer continuar com o Fernandinho das Padarias enquanto vice-prefeito. Ele quer uma outra pessoa, um outro cabo eleitoral, um outro puxador de votos e, obviamente, alguém que possa entrar com um bom financiamento, uma boa ajuda de custo para a campanha, enfim, o que vem por aí esse ano. Mas o texto, vejam bem, o texto ele vai lançando mão de argumentos para fazer parecer que o prefeito não se importa com o seu vice. E ele faz isso até mais de uma vez, né? Por exemplo, então tem um momento em que ele diz, né? Começa logo perguntando quem será o vice do prefeito, né? No segundo parágrafo, o jornalista, repito, que é ligado à gestão, ele diz o seguinte: pressa mesmo, ele não tem, e não há razão alguma, né, para se ter pressa. Mais abaixo, ele vai e diz, no quarto parágrafo, ele já começa dizendo assim, ó, prioridade agora é gestão. Quem fala isso, das duas, uma, ou, primeiro, é muito inocente barra incoerente, e eu acho que não é um caso de ser inocente, e muito menos de ser incoerente, ou, segundo caso, quer limpar a barra da gestão, quer limpar a barra do prefeito. É óbvio que Alisson Bezerra, sendo quem é, principalmente em um ano eleitoral em que as eleições ocorrem daqui a alguns meses, segundo semestre, ele não está preocupado com a gestão, com as secretarias, com, obviamente, a cidade em si. É óbvio que o prefeito, manhã, tarde e noite, sempre que pode, ele está em negociações. Não é errado, no meio de tudo. Mas é óbvio que ele se preocupa com o futuro da gestão dele. É óbvio que ele se preocupa com quem é o seu vice, porque ele não quer, dessa vez, escolher um vice que possa, eventualmente, mais na frente, entrar em desavença com ele e se tornar apenas, digamos assim, um vice decorativo, usando as palavras da cartinha do próprio Temer, aquela cartinha que o Temer escreve lá atrás, antes de escapulir e sair da gestão Dilma à época. Então, assim, é óbvio que o prefeito está, manhã, tarde e noite, sempre que pode, lidando com as situações, com a escolha de quem vai ser o seu vice. Inclusive, certamente ele recebe telefonemas, ele recebe visitas a pessoas esperando justamente, a grupos interessados nessa colocação, nessa vice-prefeitura. Então, o prefeito tem pressa, sim. Ou melhor, ele quer ter o nome, sim. Ele pode até não ter pressa, porque ele está esperando quem é que vai chegar e colocar as cartas na mesa e dizer o que é que tem a oferecer. Mas que ele está só preocupado com a gestão, que ele está só preocupado com a cidade, isso é balela, isso não é verdade. O prefeito está sim preocupado, e repito, não é erro que ele esteja preocupado. O errado é o texto sugerir que o prefeito não está nem aí, que está preocupado só com a cidade, que não tem pressa, que a prioridade é 100% a gestão e tudo mais. E perto do finalzinho, o escritor, né, o jornalista, ele vai colocando aí, vai soltando a esmo, soltando ao léu uma série de não de nomes, né, mas de funções ou de subfunções na sociedade moçoroense que poderiam ocupar essa vaga. Então ele vai simplesmente soltando, obviamente, para gerar assunto, porque é de praxe, inclusive, desse jornalista, lançar coisas como eu queria dizer mais, mas agora, por enquanto, eu não posso dizer. Ou seja, ele tem informações privilegiadas, ele tem contatos lá dentro, ele está ligado à gestão. Mas o que ele faz, nesse sentido, é muito mais assessoria de imprensa do que jornalismo. Quando ele fica levantando a bola assim, o prefeito não tem pressa, o prefeito, a prioridade do prefeito é a gestão, enfim, e ao final fica lançando nomes, pode ser um representante da sua própria equipe, um advogado, um vereador, um jornalista, uma professora, uma referência da cultura local, etc. e tal. Isso é só para levantar a bola do prefeito, isso é só para colocar o nome do prefeito em evidência. Afinal, estamos no começo do ano ainda, o clima político ainda não tornou-se, não esquentou como deveria, e, obviamente, quando você tem um lado, e esse lado implica com que você produza matérias voltadas ao elogio ou ao engrandecimento da gestão, é óbvio que em um momento como esse, em que o clima ainda pré-carnaval, né, todo mundo sabe que as coisas no Brasil começam só depois do carnaval, segundo a linguagem popular,
Então é natural que as pessoas façam aí o seu trabalho de ASCOM. ASCOM é a assessoria de comunicação, né? Então é natural que as pessoas façam o seu trabalho de ASCOM, de assessoria de comunicação, principalmente quando você está do lado da gestão. Então, já passo a palavra para você poder comentar, se não esse texto, ao menos essa trama que surge aí para poder informar, dizer que o prefeito não está nem aí por enquanto para essa questão, e sim só para a cidade. Olha, na verdade, Alisson, ele não desceu do palanque desde o dia 1º de janeiro, né, de 2021, né? Ele É, assumiu, de lá para cá ele tem feito, né, campanha sem fazer questão de esconder o próprio uso do chapéu de couro em solenidades. Tivemos também a questão dos pulos que eles deu aqui nos protestos dos guardas. Então, assim, são, é, são assim, comportamentos em que ele deveria ter um posicionamento mais republicano, né? Mais assim, que o cargo exige, que ele não tem esse cuidado, ele tem um comportamento como se tivesse em um comício dele. Quanto a questão do vice, Jonas, eu acho que ele não está preocupado realmente com o vice. Eu acho que essa falta de preocupação de Alisson com o vice é o seguinte: Alisson ele é o franco favorito para a reeleição. Isso indiscutivelmente. Eu acho que ninguém que vive no mundo político pode discordar disso, né? Ele surfa aí uma onda de popularidade, eu acho que não tanto quanto ele coloca, lá pregou, que é aí 80%, mas tem uma boa popularidade, e isso lhe dá um sapato alto muito grande, um sapato alto a ponto de não estar preocupado com o vice, e eu acho que ele quer sim um vice decorativo. Ele quer um vice que diga, ó, você vai ser meu vice, mas fique no seu lugar e não faça nada, faça, né, o que eu... entre com seu time em campo Isso. durante a campanha e depois tire seu time de Acabou, campo. você fique lá no seu lugar, quietinho, não queira aparecer. Sobre o texto, o que me dá uma curiosidade quando ele coloca quem pode ser. Então, tem dois aí que eu vejo. Destaque é liderança sindical. Liderança sindical para ser vice de Alisson não vai conseguir contribuir. Não vai, porque eu digo com toda a propriedade. O servidor, essa gestão escolheu o servidor público, eu dizia antes, como adversário. Sim. Eu posso dizer hoje quase que como inimigo. Tem diferença entre adversário e inimigo. Então, eu acho pouco provável que uma liderança sindical, né, saia para ser vice de Alisson. Né? É muito difícil a gente estabelecer certezas em política, mas pelo menos do Sindicerp eu acho um pouco complicado e dos demais sindicatos, até porque o servidor público de Mossoró, eu não tenho dúvida que aí venha o inverso. Se Alisson tem uma aprovação muito grande na população, no servidor público ele tem uma desaprovação, eu diria até que inversamente proporcional aí, né? E sobre o professor, né? Claro, né? Ele tem secretário de saúde, que é professor, a ex-secretária é professora também, tem ali na sua equipe vários professores, mas que não representa a classe, né? Então, ele pode até colocar lá. Aí vem na questão figurativa. Ele pode puxar alguém, né, que se use ali da vaidade, né, de ser vice de alguém que dispara como favorito, mas que nessas duas categorias eu tenho certeza que não representam, né, e nem vai ajudar politicamente a Alisson na campanha, embora ele ache que não precise. Eu tenho quase certeza que Alisson acha que essa campanha vai ser por WO, mas eu vi muita campanha por WO, né? E acabou tendo o revés, né? Que lembra de Garibaldi, que era dito como governador de férias, perdeu a governador para Vilma. A própria Rosalba, que era imbatível em Mossoró, perdeu campanha para Alisson. Entre Cláudia Regina e Larissa, né? Larissa, acho que foi dormir sábado já tentando organizar a descida do alto, e quem foi eleita foi Cláudia Regina, enfim. Tem um favoritismo de Alisson, e desse favoritismo ele está aqui
com um salto alto a ponto de sim, não se preocupar, e o desdém que se trata aí sobre a escolha do vice dele. Vamos começar então, aliás, vamos terminar tirando o elefante da sala. Então quer dizer que uma das lideranças sindicais pretensamente envolvidas aí na vice-prefeitura a se candidatar, não é Costa, não é Luiz Costa. Rapaz, eu vou dizer a coisa Na pra lata. você, eu atesto aqui, né? Você que está assistindo, sábado, dia 3 de fevereiro, né? Que Costa com certeza não está entre essas lideranças sindicais aqui. Então, né? Você nem se eu sou liderança sindical, rapaz. Eu tenho muita. O Baiano de Três pezinho aqui no chão. O Baiano de Três, que já anunciou muita candidatura aqui a vereador, agora está retirando um pretenso candidato aqui à vaga de vice-prefeito de Mossoró. Olha só, o Baiano de Três revelando aqui algumas bombas. A Jota está brincando, gente. Cuidado, senão alguém vai assistir e vai achar que É eu fui verdade, até convidado. Viu? É verdade, foi Tá convidado. certo, tá bom. Teve o convite. Tá bom. Agora, partindo para nosso último assunto, antes da nossa indicação cultural, o nosso amigo, acredito que tenha sido o Márcio Alexandre, não está assinado aqui o texto, mas a gente sabe que foi no Boca da Noite, então ou foi o Márcio Alexandre ou foi o Guimar, né, que vai ser candidato, pré-candidato a vereador e deverá ser, né, candidato mais na frente. A chamada da matéria de dia 2, hoje, né, 2 de fevereiro, hoje, quando eu digo a gravação desse programa, mas, enfim, diz o seguinte, que o prefeito Alisson Bezerra barra 147 emendas impositivas, revela a vereadora. Então, a matéria curtinha, eu já vou ler aqui alguns, se não todo, mas boa parte dela, diz o seguinte, o prefeito de Mossoró barrou 147 de 316 emendas impositivas, ou seja, essas emendas elas precisam ser aplicadas porque elas são impositivas, que os vereadores e as vereadoras têm direito, aplicadas pelos vereadores ao orçamento da cidade, né, do município este ano. A denúncia é feita pela vereadora Marleide Cunha, do Partido dos Trabalhadores, que teve 15 das suas 20 emendas aprovadas barradas. As propostas foram aprovadas pela Câmara Municipal, mas a gestão Alisson Bezerra as barrou. Aspas da própria Marleide aqui. A fim de saber como podemos resolver essa situação, enviamos ofício para a Secretaria de Planejamento questionando por que as emendas foram consideradas inaptas e o que devemos fazer para sanar o impedimento técnico para o pagamento dessas emendas, destaca a parlamentar, a Marleide Cunha. Marleide Cunha ressalta que, caso a Prefeitura justifique que não seja possível reverter a alegada inaptidão dessas 15 emendas barradas, que seja orientado sobre o remanejamento dos valores. E ela segue dizendo, aspas, um outro ofício foi entregue ao presidente da Câmara, o vereador Laurêncio Amorim, para que também cobre as devidas explicações à Prefeitura, finaliza a vereadora. E o Boca da Noite finaliza dizendo, o Boca da Noite perguntou nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, à Secretaria Municipal de Comunicação a justificativa para a Prefeitura barrar as emendas. Até agora, a hora em que o texto estava sendo escrito, 11 da manhã, do dia 2 de 2, né, sexta-feira, ainda não obtivemos resposta. Então, assim, 15 das 20 emendas da vereadora Marleide foram barradas e 147 das 316 emendas no total foram barradas. Então, não foi algo que atingiu só ela, mas ela foi a que fez a denúncia, que verbalizou primeiro, e foram diversas outras centenas de emendas que foram barradas. Obviamente, esse tipo de ação pode acontecer, mas a gente sabe, quem acompanha o Baiano 3 ou quem acompanha os bastidores da política moçoroense, sabe que esse tipo de ação, quando parte da prefeitura, é, às vezes, um processo de retaliação, porque a gente sabe que os vereadores e as vereadoras da oposição têm sofrido justamente esses processos de barramento, de retaliação, quando tentam aprovar um projeto de lei, quando tentam aprovar um projeto de resolução, quando lançam as indicações não são transformadas em ato, em efeito, por parte indicações, quando eu falo de indicações, são as matérias legislativas que os vereadores têm direito e têm dever, na verdade, de realizar semanalmente. Então, essas emendas, muito não me estranha que a maioria delas tenha sido barrada, as barradas façam parte das legislaturas dos vereadores e vereadores da oposição, né? A gente não tem a informação aqui, mas se a gente conseguir, se a gente
obtiver as informações, se a gente for atrás, certamente a gente vai descobrir que são emendas da maioria dos vereadores e vereadoras da oposição, porque isso sempre aconteceu, né? Infelizmente. Então a politicagem acaba entrando dentro da política e, no fim das contas, o prejudicado são as pessoas, os povos, os grupos, os sindicatos, as organizações, enfim, as ONGs, enfim, por quê? Essas emendas impositivas, muitas vezes, são emendas que vão garantir um financiamento, uma verba para alguém, para um grupo, para uma associação que cuida de animais, que cuida de pessoas idosas, enfim, que cuida de pessoas com deficiência, etc. e tal. E quando você barra isso, você está tirando a oportunidade desses grupos, associações, entidades receberem, institutos, receberem um financiamento a mais para custearem as suas operações. Então isso é muito grave, é muito preocupante. Embora seja algo que seja habitualmente feito, não quer dizer que seja certo, não quer dizer que seja correto e prejudica, vai prejudicar, já está prejudicando. Então, que essas emendas, obviamente, o mandato da vereadora sempre prezou muito pelas regras, né, pela institucionalização e pela legalidade das coisas. Então, eu suponho que não haja erro de escrita, ou erro legal, erro jurídico no texto dessas emendas. É puramente desvios da politicagem para barrar essas emendas a esses grupos, associações e entidades que receberiam esses valores. Enfim, Costa. Vamos lá. Olha, no Rio Grande do Norte teve um político, teve que ele já faleceu, que eu considero um ícone um ícone da política brasileira até, que é Aloysio Alves, né? Tem uma frase atribuída, não sei se é dele, a Aloysio Alves, que ele dizia o seguinte: amigo meu não tem defeito, inimigo, se não tiver, eu boto, né? E recentemente eu tenho um passatempo de estar em casa, fico lá no computador, no YouTube, tomando as minhas cervejinhas no final de semana, e fico vendo vários vídeos antigos. Eu vi uma entrevista com o Aloysio Alves, estou citando a Aloysio Alves, que eu vejo a forma de Aloysio Alves governar lá, aquela época muito semelhante com a de Aloysio. Que ele já tinha abandonado a carreira política, já bem velhinho, e estava sendo entrevistado. E sempre se fala muito que Aloysio Alves era muito perseguidor, perseguia muito quando ele estava lá. E a repórter perguntou: Aloysio, você tem uma fama, isso é muito perseguidor. Ele falou: isso não é fama não, minha filha, eu perseguia mesmo, sabe? Olha, eu tinha uma notícia que a pessoa chegava para mim: olha, tem um pessoal lá em Mossoró que está não seguindo a sua cartilha não, eu transferia lá para, sei lá, para São Miguel, né? Aí ele continua sem fazer, ele passava 2 meses, eu transferia para Natal e assim eu fazia, ou seguia a minha cartilha, ou eu perseguia. Então eu achei muito interessante, talvez ele tenha demitido, porque já tinha abandonado a carreira. Então eu vejo o Alice com essa forma de fazer essa gestão muito assim, para os meus amigos tudo e para os meus inimigos nada. Então, dizem que a matemática não mente, né? Você vê isso. Isso a gente vê as questões de Marley. Se a gente for para Tony, vai ser do mesmo jeito, de Omar do mesmo jeito, Paulo Igor e assim por diante, né? Etc. Pablo Aires, né? Isso. E assim por diante. Agora, o caso mais emblemático dessa postura de Alisson é o seguinte: tem uma verba aprovada com a emenda da deputada estadual Isolda, que é a compra do castramóvel, né? O dinheiro está lá liberado, era só pedir a liberação para ter o recurso para a aquisição desse importante equipamento, e até agora vai terminar essa primeira gestão de Alisson, se ele tiver outro, e ele não adquiriu o castramóvel. Gente, a questão do animal de rua não é só uma questão dessa sociedade protetora dos animais, não. Claro, esse pessoal faz um excelente trabalho, né? A qual aqui eu deixo até um abraço para a Vaninha, que tem esse trabalho, entre outras pessoas também, logicamente. Vaninha é a pessoa que eu tenho mais contato, eu acho lindíssimo. Mas é um problema também de saúde pública. E animal é sujeito de direito, viu? Isso, né? E assim... Está na lei, não estou dizendo por dizer não. O animal é sujeito de direito. Então, está lá a verba liberada, algo que
a cidade precisa, a população precisa. Eu tenho certeza, você que caminha pelas ruas de Mossoró, eu duvido que você não veja, seja um gato, seja um cachorro de rua, seja nos bairros mais afastados, seja nos bairros próximos mais ao centro, e seja mesmo até no centro. Então, esse é o caso assim, bem emblemático que mostra que Alisson ele governa muito para os seus. A gente sabe, é lógico que em política existe isso, mas não deveria ser de forma tão exagerada. A gente lamenta muito, porque, como João já falou, quem perde muito com isso é a população. E eu quero poder até estender também para dizer que o Sindicerco tem sofrido muito na pele com essa postura da gestão de Alisson. Tem dificuldade, né, em ser recebido, em conversar. E olha que a gente chega sempre buscando o diálogo, buscando a solução dos problemas. Mas, enfim, é lamentável. A gente torce e espera que, em um possível segundo mandato, ele consiga ter uma postura, né, mais de gestor de toda a população. Deixa eu fazer campanha lá no período eleitoral, que ele vai ter todas as condições, tem uma mídia muito grande a favor dele, a exemplo do texto aí que Jonatas leu aqui nesse nosso Baião de Três. Que as coisas possam se resolver o mais rápido possível, porque quem perde, como a gente já frisou aqui, é o povo. Olha, a gente tem aqui uma indicação, primeiramente, mais uma vez, já agradecer aos nossos patrocinadores, Cindy Guardas, Cindy Hoteleiros, a Zezinha Fernandes e o Lindocastro Nogueira. Reforçar aí que quem quiser, quem puder, o Pix está aí, vou deixar o Pix para vocês verem e vocês vão poder, caso queiram, deixar a sua contribuição, seja semanal, seja mensal, enfim, bimestral, que seja, a forma como para vocês ficar melhor ao Baião de Três. E vamos agora para a nossa indicação cultural. Primeiro lamentar aqui que eu estava aqui passando aqui no Twitter e esbarrei aqui com uma notícia lamentável, né? O Carl Weathers, o famoso Apollo Creed, né? Da franquia Rock, acabou de falecer. Então, acabou de falecer, 76 anos. Estava aqui passando aqui no Twitter e abri Isso aqui. vamos levar em consideração que na sexta, né? Acabou de falecer na sexta. Aí o programa vai sair hoje à noite, então, Então acaba sendo hoje, né? Então, Quem viu amanhã, ontem, né? Falando de cultura, lamentar a morte do Carl Weathers, eu vou colocar uma fotinha dele aí para vocês verem quem é. Estava atuando, inclusive, ainda. Ele está na temporada da série The Mandalorian, né? Enfim, do universo Star Wars. Mas aí, além de lamentar, eu queria deixar aqui uma indicação cultural para vocês. Dentro desse box aqui, do diretor Alfred Hitchcock, chamado O Mestre do Suspense, né? Então, a imagem eu acho que não vai aparecer, sempre na câmera aparece ao contrário, mas é o Alfred Hitchcock, né? Aqui e tal. É um box com 14 filmes do Alfred Hitchcock, em alta resolução e tudo mais. O box é bem legal porque ele vem, enfim, os encartes aqui, se quiser mostrar um, aí Costa mostra outro aqui, só para vocês verem o Mestre do Suspense, aqui é sobre ele, e aqui sobre cada um dos filmes dele, né? Além disso, que é muito bacana, vem aqui uma série de mini cartazes de cada um dos filmes dele, e o que a gente vai indicar hoje é esse aqui, o Janela Indiscreta. Você já viu esse filme, Costa? Já. Janela Indiscreta? Muito interessante. Para quem não lembra, eu vi dois filmes, assim, dos que eu lembro dele, essa Janela Indiscreta, o Festim Diabólico, Festim Diabólico, espetacular. Um Corpo que Cai, né? Também é dele. Os Pássaros, né? Os Pássaros também é dele. Só pelo nome já levanta aí, as pessoas já lembram. O Corpo que Cai é aquele da cena do banheiro, né? A mulher tá lá no banheiro e vê um cara com a faca, né? O serial killer e tal. Mas o que eu vou falar hoje é o Janela Indiscreta, que é esse aqui, com o James Stewart, um dos maiores atores da história do cinema, obviamente já falecido, e a Grace Kelly, né, a princesa que se tornou depois princesa de Mônaco. O Janela Indiscreta, ele é um dos filmes mais copiados aí de todos os tempos, né? Ele é de lá de 1954. Então eu resolvi falar desse filme porque ele está completando agora em 2024 70 anos, mas ele segue atualíssimo, porque a trama é muito sedutiva, né? Ela seduz muito. Então a trama é sobre um homem que,
acaba sofrendo algo e precisa ficar acamado ou acadeirado lá na cadeira de rodas, porque ele está com o joelho, é impossível de utilizar o joelho, então está lá com o gesso no joelho, e ele é um grande fotógrafo. Ele é um grande fotógrafo, então está lá com a sua câmera, com a sua máquina fotográfica, e ele mora em um apartamento que fica de frente a outro conjunto de apartamentos. E certo dia, ele, com a sua câmera, então ele está lá com a câmera sempre olhando as pessoas, sempre olhando a movimentação, ele percebe supostamente um crime acontecendo. E como é que alguém que percebe um crime acontecendo, que desconfia que algo está acontecendo, mas que não pode andar naquele momento, vai ajudar com que esse suposto serial killer seja preso, seja capturado, enfim. Então, com a ajuda da sua amiga, namorada, Grace Kelly, o James Stewart, o personagem dele, vai tentar justamente resolver o crime e colocar esse suposto serial killer atrás das grades. Então, é um suspense assim elegantíssimo, né, porque basicamente o filme se passa em 2 espaços, né, que você vê o apartamento do personagem e quem ele recebe lá, e você vê o que ele vê. Então você vê um conjunto de apartamentos, e aí tem uma figura que fica lá tocando música clássica, tem outra figura que fica lá no balé, aí tem esse suposto serial killer, tem outras pessoas, então ele fica acompanhando a rotina de cada um, porque ele não tem o que fazer, porque ele está sem poder andar, né, sem poder sair para trabalhar. Então é um excelente filme, Janela Indiscreta, ele recebeu algumas homenagens e refilmagens, não necessariamente refilmagens, né, mas homenagens ao longo da história, ao longo das décadas. Aqui no Brasil mesmo tem um filme, uma versão desse filme com a Fernanda Montenegro e Raul Cortez. Então, uma versão com o Raul Cortez, né, já falecido, mas com ele e a Fernanda Montenegro. E tem também uma versão que pesa muito a mão, assim, na cópia, que é o filme Paranoia. O filme Paranoia, em que é nessa mesma linha, só que ele é mais um suspense juvenil, né? O elenco é mais juvenil, mas muito legal também, uma ótima pedida, uma ótima sessão da tarde para a gente. Mas aí fica a indicação do Janela Indiscreta, do nosso estimado mestre do suspense, o Alfred Hitchcock, um excelente diretor, um grande mestre realmente do cinema, enfim, dirigiu como ninguém e entregou clássicos como ninguém. Costa, chegamos aí ao final do nosso 24º episódio curtinho, mas com 4 temas, uma indicação cultural do Janela Indiscreta. Então, esperamos que vocês tenham gostado aí do nosso 24º episódio e na próxima semana a gente se revê, a gente está aqui novamente com mais um episódio do Baião de 3. Mais alguma coisa, Costa? Vamos ver, né? Próximo é sábado de carnaval. É carnaval, que, carnaval. Carnaval é uma festa excelente, gosto muito mais de gente. Nunca é demais pedir moderação, cuidado na estrada e tudo mais. E divirtam-se e vamos ver aqui, né? Se a gente faz na sexta ou se não faz. Enfim, até a próxima aí a gente se encontra em outros programas. Então podemos não ter episódio na próxima semana, mas quem está assistindo aí o episódio vai já saber de antemão. Então é isso. Por hoje é só. Valeu, falou, até mais e tchau!